Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho. Quinta-feira, 29 de outubro, estamos aqui nos reunindo novamente por essa possibilidade digital, através dessa gravação que estamos fazendo, para dispormos sobre a palestra, que tratará hoje sobre finados, ou Dia dos Mortos, ou enfim, as designações que se colocam. Mas antes de fazermos a nossa prece inicial, de nos prepararmos para esse evento, eu queria lembrar, a pedido da casa, somos convidados, mas nos sentimos muito honrados em podermos estar junto a todos vocês, trabalhadores e colaboradores da Casa do Caminho, de que, em função dessa pandemia, ocorreram mudanças operacionais. Então, para esse ano, a fome e a necessidade não param, a Casa do Caminho está organizando uma arrecadação somente em dinheiro e não em doações de produtos, mas somente em dinheiro para compor a Bolsa de Natal. A Bolsa de Natal que vai para essas famílias que dependem e contam com isso para o final do ano, para aquele momento mais especial. Afinal de contas, fazemos o mesmo. Por que não pensarmos que esses nossos irmãos um pouco mais desafortunados tenham o mesmo direito, possam ter a mesma satisfação? Dessa forma, informado que fui, estou passando aqui para vocês, cada bolsa está programada no valor de R$ 200. A gente sabe que R$ 200 hoje, em meio a essa pandemia, tantas paradas laborais, tantas mudanças de formato, possa parecer um pouco realmente alto, mas é um valor mínimo para compor uma bolsa para uma família. A gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de famílias. Então, dessa maneira, pode parecer que está alto, mas vamos nos juntar. Talvez você, um outro parente, um amigo, pessoas que possam ajudar a compor esse valor e procurarem ali a Marilene, a Ana Paula, a Andréa Igrejas, a Fatinha, enfim, procurarem por elas para fazer o depósito na conta corrente da Casa do Caminho, a fim de compor essas bolsas tão necessárias. Dezembro está aí, gente. Nós estamos aqui 29 de outubro, quinta-feira, praticamente mês encerrado. Já estamos falando de finados, que é o começo do mês de novembro, e há um tempo muito curto para se produzir. Imaginem que no meio dessa retomada de tantas atividades, estarmos contribuindo, colaborando com essa casa que tem que se preparar para ajudar essas pessoas que contam com essa colaboração. Então foi dado o aviso, vamos à nossa prece, vamos nos desvencilhar por alguns instantes desse nosso cotidiano, das coisas do mundo, das coisas que nos envolvem, às quais estamos submetidos, e elevarmos nesse momento o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o doce Rabi, o irmão maior e médico de nossas almas, ao doce, querido e bondoso amigo Dr. Herman e todos os bons espíritos da Casa do Caminho, e aos nossos mentores, esses espíritos incansáveis que tomaram para si a tarefa de nos auxiliar na presente jornada terrena e que são fiadores desse processo que aqui exercemos com tanta liberdade, com tanto livre-arbítrio. Assim, pedimos a graça de toda essa espiritualidade que nos intua e a todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Eu sempre começo falando que não vim ensinar nada, e é verdade. Eu não tenho essa menor pretensão, porque eu estou precisando aprender e aprender muito. Então, eu ganho, muitas das vezes, essa oportunidade de estarmos juntos fazendo essa reflexão e poder estudar, para me esclarecer e tentar dividir um pouco dessa reflexão com todos os senhores e senhoras. Se isso lhes provocar, terei atingido o meu objetivo, que é justamente, de uma forma provocativa, fraternal, motivá-los ao estudo. O tema de hoje é finados, e ele encontra amparo lá no Livro dos Espíritos, da Vida Espírita, que é um capítulo que começa lá na questão comemoração dos mortos e os funerais. Começa na questão 320. Nós vamos dissertar, são 20 minutos que nós temos, agora menos, e vamos tentar racionalizar isso dentro do nosso processo. Nós que somos espíritas e todos aqueles que possam estar nos assistindo e tenham para consigo uma busca de entender quem são, de onde vieram e para onde vão, e uma razão de vida, porque não pode se falar em vida sem se ter o sentido da reencarnação, que são as reoportunizações, todos esses momentos que ganhamos de
novamente voltarmos ao plano na nossa busca de melhora e, é claro, consequentemente, a desencarnação. E quando se fala em desencarnar, o espírito, que não morre, deixar as vestes terrenas, deixar esse arcabouço biológico que nos atende para voltar ao mundo que chamamos errático, que é um mundo espiritual. Bom, de fato é morte, morte biológica, né? Os médicos, inclusive, tratam que a morte efetiva do corpo não é só a parte biológica, tem que haver a morte cerebral. Sem a morte cerebral, o corpo ainda continua provendo realizações biológicas. Então tem que haver a morte cerebral. Para nós é exatamente esse momento que começa a ocorrer, veja bem, a extinção do corpo, mas não o total desenlace do espírito. E para isso, nós temos uma série de situações. A humanidade sempre tratou com muita cautela, ou com medo, ou com temor, a morte. A gente sempre fala em vida, mas não pode haver vida sem o sentido de morte. Na verdade, se dissermos assim, acordei hoje, graças a Deus, mais um dia, está absolutamente certo, mais um dia, mais uma oportunidade de realização, de conhecimento, de troca, enfim, de processo. É mais um dia que você realiza e é menos um dia no teu conjunto fluídico. Você está diminuindo, você está entregando matéria, você está entregando fluido, você está entregando um processo que você está se desgastando. Então, a extinção é certa e é lógica. Bom, sensibiliza os espíritos à lembrança dos que lhe foram caros na Terra? Essa é a questão 320. E são várias as questões, mas nós vamos tentar não sermos didáticos, mas exatamente tratarmos do assunto. Sim, que sensibiliza. Eu acho que todos nós nos sentimos sensibilizados quando alguém liga, principalmente nesse momento de pandemia, que foi uma coisa que continua ainda. Nós estamos mais adaptados, mas continua ainda muito tumultuado, muito desencontro de informação, muitas expectativas, muitas acusações. É um momento em que a gente tem que serenar, mas é muito legal quando recebemos uma ligação ou uma mensagem de alguém dizendo: lembrei, passei por aqui porque estou lembrando de você, queria falar contigo, saber como você está. Acontece com os nossos queridos. Acontece. Só que a nossa postura aqui no Brasil, em outros países latinos, países que têm grande característica da religiosidade associada à cultura católica romana, é de cultuarmos os túmulos, os cemitérios, as necrópolis, né? Vamos todos nos reunir em determinado dia para prestarmos homenagem a esses que partiram, que nos deixaram saudosos. Nada contra, inclusive o livro dos Espíritos dá essa determinação. Os espíritos se comprazem e ficam muito felizes quando lembramos deles a qualquer instante. E nesse dia, de modo generoso, tem maior influência por causa do conjunto da associação de pensamentos, de mentalização. Agora, infelizmente, já é alguma coisa que começa ali no século X, pós Igreja Católica, quando se começa a comemorar o dia dos finados, ou o dia dos fiéis mortos, ou dos mortos fiéis. Tem que ver que eram considerados fiéis, porque um infiel não recebia muita solidariedade nesse momento. Mas, enfim, só fazendo essa observação, isso remonta desde o tempo de Cristo e muito antes deles. Os egípcios já cultuavam com aquelas pirâmides enormes e outros povos com mausoléus enormes, líderes e pessoas e figuras importantes. Como existe uma certa incongruência numa colocação quando se diz assim: Dia dos Mortos, nós vamos venerar, segundo a Igreja Católica, aqueles que estão em sono permanente até o dia do julgamento final, quando serão chamados e julgados, se culpados ou inocentes, irão aos céus ou irão ao inferno definitivamente. É engraçado porque quando são os santos e beatos ficam fora dessa escala, né? E os anjos também. Quer dizer, então a gente consegue criar uma situação onde é quase todo mundo, mas não são todos, né? Porque quando se é santo, considerado santo, você revive e se torna um espírito de referência. Quando você não tem nada público de grande ênfase, você se torna um perene e permanente adormecido, aguardando um efeito. Tirando
o que pode parecer uma crítica, mas é uma observação para nós associarmos a realidade e associarmos o que está certo ou o que não está tão coerente com o processo, é que nós vamos comemorar o Dia dos Mortos, quando na verdade todos os dias são deles como o nosso. O Divaldo ele fez uma colocação tempos atrás numa entrevista que ele deu a um jornal e depois isso replicou em outras mídias, de que se gastássemos tudo aquilo que despendemos com ornamentos, sejam flores, sejam os vasos, sejam as reorganizações dos túmulos, se gastássemos em apropriarmos esses valores para alimentarmos, doarmos remédio, doarmos atenção, estrutura para os mais desvalidos, estaríamos muito mais satisfeitos e os espíritos a quem rogamos essa obra em conjunto também satisfeitos, porque caixão não tem gaveta. Então não levamos nada daqui que não seja o nosso conhecimento. Jesus já o dizia, nada será teu de fato se a ferrugem e os homens puderem lhe roubar. Então, de fato, a gente só leva o conhecimento, as experiências, todo esse acervo que nós juntamos. Mas comemoramos o Dia dos Mortos, voltamos, nesses países latinos ou de apropriações católicas, ou mesmo protestantes ou outros, como se fosse uma envergadura para os corpos, quando na verdade, aliás, de verdade, Leon Denis coloca em uma de suas obras que foram os druidas que começaram muito tempo lá atrás também, no que hoje é a França, a Bretanha antiga, a fazer esse movimento positivo em relação à lembrança dos antepassados. E não eram nos túmulos. Reuniam-se nas casas, fazia-se um evento reunindo-se nas casas para lembrarmos a memória desses antepassados. E eles, por intuírem já a pré-existência e a continuidade do espírito, faziam essa relação através desse contato e dessas reuniões. Quer dizer, então nós estamos promovendo num determinado dia ou numa determinada ocasião, e essa lá no tempo dos druidas não era apenas um dia, eram ocasiões várias durante o período, que você pode se reunir para fazer essa lembrança grata, trazer a lembrança das satisfações, das alegrias, do aprendizado, enfim, de tudo que te foi possível captar. Porque a doutrina não prega que nós devamos ser absolutamente frios e indiferentes. Pelo contrário, o luto é necessário, a percepção das perdas são necessárias, mas a gente tem que ter uma questão de esperança. A morte de alguém não pode ser a morte da nossa esperança, ao contrário, tem que ser o reconhecimento de uma continuidade natural, de uma vida continuada e de que nós também estaremos passando por aquilo, porque ninguém está livre. Vamos, inclusive, nos lembrar de que quando participamos de algum evento dito social, no caso de um velório, que participamos, que a gente deve manter uma compostura que não é de ficar contando piadas, historinhas ou falando de coisas outras que não seja aquele ambiente. Primeiro, porque aquele espírito pode estar presenciando aquilo dependendo da situação. Segundo, é porque nós vamos passar por aquilo. Ser respeitoso para com o outro como você o deseja para si mesmo. Isso está dentro da nossa regrinha, lembra-se? Jesus já tinha falado disso há mais de 2000 anos. Então, ser respeitoso, sim. Porque lá num dado momento, você vai estar participando do velório como principal ator. Nós todos vamos ser atores disso, de uma forma ou de outra. Nem sempre temos, inclusive, o privilégio, porque irmos ao cemitério como hoje para expressarmos o nosso amor, a nossa saudade pelos mortos, é um privilégio. A humanidade passou por N guerras, por N pestes, por N pandemias, e os mortos ficaram ao longo do caminho. Quantos são os chamados insepultos? As próprias guerras, recentemente, o Brasil tem um sem número de mortos na Segunda Guerra Mundial, pequeno em relação a todos os outros, mas sempre é morte, sempre faz sentido. Não é pequeno para a família de cada um que perdeu, que ficaram nos mares. Aliás, perdemos mais brasileiros pelo torpedeamento de navios aqui no nosso litoral e fora dele, na Segunda Guerra Mundial, do que os nossos valorosos soldados, mais de 470, nos campos de guerra da Itália. Mas, enfim, aqueles soldados puderam ser sepultados, os outros não. Então, para quem você vai rogar no Dia dos Mortos a tua homenagem? Ora, pelo pensamento, pela oração na tua casa.
Imagina hoje com essa mobilidade que nós dispomos, de estarmos... Eu, por exemplo, não estou próximo dos meus pais. Um está no interior de São Paulo, o outro aqui no interior do Rio de Janeiro. Não tem como você ficar se deslocando, se aproximando para ir render homenagem. Renda-os na sua saudade, no seu cotidiano, nas suas colocações. Inclusive, Carl Jung coloca uma coisa muito interessante. Ainda em 1959, ele deu uma entrevista para a BBC, um grande psiquiatra suíço, e ele tinha aquela pegada humanista, mas também tinha uma pegada espiritual. Ele só não podia conceder, como cientista e pesquisador da época, um alinhamento. Mas ele coloca uma coisa aqui, o entrevistador da BBC, eu fiz até questão de baixar, o entrevistador da BBC disse: me lembro que você disse para Carl Jung que a morte é psicologicamente tão importante quanto o nascimento. Olha que pegada boa. E ele responde: sim, se a morte for um fim, mas ainda não temos certeza desse fim. As faculdades peculiares do psiquismo não estão totalmente confinadas no tempo e no espaço, até porque tempo e espaço é uma relação de física mecânica nossa aqui, né? Nós não temos nada quântico, aí tempo e espaço aqui são mensuráveis de outra maneira. E ele diz: só os ignorantes negam os fatos de que, através de sonhos e visões do futuro, podemos entender coisas que não estamos entendendo no momento e que sempre existiram. Esses fatos mostram que o psiquismo, em parte, não depende de um confinamento material. Ou seja, e ele coloca, isso significa a continuação da vida numa espécie de existência física, além do tempo e do espaço que nós conhecemos. Reconhecimento da continuidade. Tempo e espaço não definem o nosso estado de psiquismo, não definem o estado de apropriação do espírito que está liberto, livre. O que acontece com esses espíritos que não recebem mais as homenagens dos familiares? Não é? Será que eles se perdem, deixam de existir? Não, eles continuam a sua jornada. Portanto, para rendermos a nossa expressão de amor, para rendermos a nossa esperança de vida, vamos cuidar dos nossos mortos, não necessariamente nos cemitérios. Se você quiser ir, tudo bem, vá. Mas não se encha de flores. Pensa que naquele momento você pode visitá-lo e ornar a outra pessoa com alimento, com remédio, com atenção, com prece, com o cuidado que nós podemos despender. E esses nossos queridos, sejam eles de qual qualidade, familiar ou amigos, que estejam erráticos, hão de entender e de se sentirem com certeza mais realizados quando nós compreendermos que as nossas manifestações materiais são mínimas na expressão do que são as nossas manifestações do sentimento, daquilo que dispomos para com os outros, de uma saudade verdadeira, de um reconhecimento do porquê da saudade. É claro que nós somos táteis, nós temos sentidos materiais muito fortes, nós precisamos desse contato. Nós estamos tendo prova disso com essa pandemia, nesse isolamento social, o quanto isso nos afligiu e aflige ainda, e quanto de descontentamento. Mas nós temos que entender que as pessoas continuam, que as vidas continuam. E é isso. O dia de finados, ele não precisa ser um dia que se finde a tua esperança, ao contrário. É um dia de reconhecimento. Tantos povos reconhecem isso e consideram aí um momento de festejo. Como disse Jesus no capítulo Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, capítulo 4 do Evangelho. É necessário as nossas experiências necessárias. Nós não podemos trazer modificações efetivas para o planeta e para nós mesmos se não tivermos todas essas possibilidades. Perda de entes queridos. Sim, nós estamos tendo a perda da presença física, estamos tendo a perda da convivência, mas ele não se perde no espaço nem as nossas esperanças de um reencontro. Vamos usar esse dia com consciência. É mais um dia em que devemos, com respeito e louvor por todas as manifestações que sejam feitas de todas as formas, entendermos que o espírito, a alma, sobrevive à extinção corpórea e que não é apenas na manifestação terrena ou material que a gente pode dispor do melhor
para externarmos essa saudade, o bem-querer e o amor que dispomos para com todos aqueles que partiram. Afinal, eles vivem em nosso pensamento, estão vivos, latentes e permanentes. Vamos fazer disso um momento de esperança e levar essa esperança para tantos outros. E não precisa ser só num dia, podem ser todos os dias. Afinal, queiramos ou não, estamos nos encaminhando para esse encontro com todos eles. Afinal, hoje mais um dia que eu tive de vida, menos um dia na minha existência. É matemático, é certo, vai acontecer, mas que aconteça de uma forma consciente e que a gente possa encarar cada vez mais as oportunidades do reencontro e da lembrança com todos os nossos pares espirituais da forma como estamos vivendo aqui. Com esperança, com amor, com alegria, com a convicção, com a gratidão do conhecimento que a doutrina nos traz para nos libertar desses estereótipos e de tanto medo que a morte causava. Afinal, Kardec parece que matou a morte quando trouxe essa doutrina tão bem explicada para todos nós. Falando nisso, não vamos nos esquecer, então, no encerramento que fazemos da nossa reflexão, da lembrança do pedido lá no início, montarmos aquelas cestas. Pode levar a sua florzinha, claro, não quero dizer pode, você deve, se assim te comprar, mas não esquece de botar algum dinheirinho para a gente montar aquela cesta para essa turma que está aqui encarnada e que precisa dessa homenagem da nossa atenção, do nosso carinho, da nossa solidariedade. É isso. Muito obrigado a todos. Que a graça de Deus esteja presente em nossos corações hoje e sempre. E que a bússola do nosso íntimo esteja voltado para esse norte que é Jesus, agradecendo a participação incansável dos nossos mentores em estarem aqui como irmãos que se apropriam do nosso dia a dia para nos ensinar e nos conduzir ao melhor da nossa vida. Graças a Deus.